Olá, tudo bem? Como é que vocês estão? Meu nome é Aline Rubenick e eu sou advogada, especialista em direito de família e sucessões. Sou também membro do IBDFAM e coordenadora da Comissão dos Animais de Estimação. Também sou membro da Comissão do Direito de Família e Sucessões da OAB. Pois bem, hoje eu vim tecer algumas argumentações e considerações sobre o tema da custódia dos pets e algumas questões polêmicas. Ainda assim, existem muitas questões polêmicas sobre o tema. E embora algumas pessoas digam que talvez isso não tenha importância, para aqueles que gostam e que são apaixonados pelos animais, isso é muito importante. Antes, contudo, eu quero fazer um agradecimento especial ao IARCS pelo convite, na pessoa da doutora Sulamita Cabral, da doutora Liane Bestetti e da jornalista Terezinha Tarcitano, que são pessoas maravilhosas e que me convidaram para poder fazer essa palestra para vocês. Bom, como é que eu posso iniciar aqui com vocês? Dizendo que os animais, há muito tempo atrás, viviam da porta da casa para fora. E que com o tempo, a domesticação trouxe eles para perto da gente e ambos, como é que eu vou dizer, se apaixonaram, se gostaram, e existem pessoas apaixonadas pelos seus pets e os pets mais ainda pelos seus tutores, né? E a gente sabe que atualmente os pets ocupam uma fatia considerável de espaço na vida das pessoas, né? O censo de 2015 foi muito bom em referir sobre isso. O censo aduziu que hoje em dia estima-se que existem mais animais de estimação do que crianças nos lares. Até com uma pesquisa na internet, tu vê que vários trabalhos citam isso, de tão importante que é essa pesquisa do IBGE. E estima-se que só de cães, cachorros, nós tenhamos 44,3% nos lares. Isso é muita coisa, isso é quase 50%. E eu acredito, sinceramente, que depois da pandemia ou durante a pandemia houve um crescimento e que agora, quando tivermos o próximo censo, né, talvez nós podemos passar desses 50% da quantidade, né, de adoções que ficou tendo conhecimento. Bom, outro fato importante e que deve ser mencionado ainda sobre essa relação das pessoas com os pets, mas mais mulheres, né, é que a mulher saiu para o mercado de trabalho e começou a estudar, se formou, quis continuar sua formação, fez um mestrado, um doutorado, especializações e acabou deixando a maternidade para um segundo momento. E enquanto isso, ela adotou o seu pet e cria o pet como se filho fosse, né? O amor é tanto, o carinho é tanto que acaba trazendo esse pet para ela como se fosse um filho, pro casal em si, né? E também, por que não falar dessa substituição da criança pelo pet? Acaba dando tanto amor e pensa, então, quem sabe não temos filhos e ficamos com o pet? Já ouvi casais se referirem isso e tomarem essa decisão, né? Bom, com esse novo cenário, o direito acabou tendo que se adaptar, tendo que reconhecer que o animal de estimação é considerado um ente da família e não uma coisa como o Código Civil aduz, né? Ele é tão importante que ele já pertence ao seio da família e fez criar-se a expressão família multiespécie, que é linda, né?
Claro que para a pessoa que vai ter o pet existe toda aquela responsabilidade, né? E isso é muito importante também para a gente não ter casos de abandono. Mas o que acontece quando há uma separação? Com quem ficam os pets, né? Como é que eles resolvem esse problema? Nós sabemos que no mundo atual os tutores deveriam chegar a uma solução de forma amigável. Deveriam, né? Priorizando sempre o bem-estar e a convivência das e visitas do pet. Mas isso é o que não ocorre. Se não ocorre em outras situações, porque, né, ocorreria nessa. Inclusive, um caso muito emblemático é de um casal, que ficamos aqui no escritório, cliente do escritório, que resolveu se separar. Chegou na audiência, não tinha problema nenhum, vamos separar, tu vai ficar com isso, eu vou ficar com aquilo, né? Sem problemas. Eis que o problema surgiu mesmo na hora de decidir quem ficaria com o pet, né? Ela disse que queria ficar, ele também, e nenhum dos dois abria mão. Em resumo, a audiência, que deveria ser de conciliação, acabou não sendo de conciliação e teve uma briga homérica. Então, deveria ser pelas vias de composição amigável, mas não é, né? Infelizmente. E por isso que as questões acabam chegando ao judiciário. Por isso que os casos são levados à análise do judiciário, essas demandas onde o judiciário tem que tomar essa decisão. E o judiciário toma algumas decisões com base em analogias, costumes, princípios gerais de direito, tal qual, por exemplo, do artigo 4º da introdução às normas do direito brasileiro, por exemplo. E atualmente, nós temos um projeto-lei que está no Senado, de número 542 de 2018, que tenta estabelecer o compartilhamento da custódia de animais de estimação quando não houver acordo na dissolução do casamento ou na união estável. Em suma, ele alteraria ou vai alterar, né, o Código Civil para determinar as aplicações das normas das ações de família ao processo contencioso de custódia dos animais de estimação. Olha que interessante a proposta, que sugere que haja uma divisão igualitária no tempo, despesas médicas, internações e medicamentos do pet. Tempo é tempo de convivência entre os tutores, né, com o pet. As despesas alimentares e higiene ficariam ao cuidado de quem estivesse exercendo a custódia. E aqui eu trago um questionamento, né? Por que não, no futuro, nós usarmos os gastos com o pet, como, por exemplo, internações e medicamentos, né, para um abatimento no imposto de renda? A gente já faz isso, por exemplo, com os tratamentos dentários e médicos, né, despesas com plano de saúde. Os pets hoje em dia também têm plano de saúde, né? Então, por que isso também não poderia gerar um abatimento no imposto de renda, né? Uma restituição? É um questionamento meu. Com relação à proposta, ela teve como base o enunciado número 11, que sempre que eu faço algum artigo e que eu posso citar, eu faço, que diz: nas ações destinadas a dissolver o casamento ou a união estável, pode o juiz disciplinar a custódia compartilhada do animal de estimação do casal. Olha que bacana esse enunciado. Bom, como eu referi antes, nós temos hoje em dia a possibilidade de um acordo judicial ou, né, de um acordo extrajudicial ou de uma guarda compartilhada, uma discussão jurídica a respeito disso, né? E claro que não há uma lei que diga ainda a respeito da guarda compartilhada, né, em relação aos pets. Por isso o uso de jurisprudência, né? E embora haja a tutela de proteção e respeito à integridade dos animais, como a Lei 11.604, que sempre deve ser observado, né? Que veda os maus tratos dos animais que não possuem personalidade jurídica,
portanto não são considerados coisas. A gente tem aqui ali o Código Civil que diz que os animais são coisas, e a gente também tem hoje a discussão e não digo que seria uma discussão, mas hoje em dia já se sabe, já se tem noção que os animais são seres sencientes, eles têm sentimentos, eles têm vontade, né? Então, imagina um bichinho querendo, né, conviver com um tutor e ser proibido disso, no caso de não haver acordo, né, por exemplo. Outro ponto importante aí, que já são as questões controversas, né, é quanto à competência, né, para a ação judicial relativa à custódia ou guarda dos pets. Se a ação deve ser proposta na vara civil ou na vara de família. Inclusive, olha que interessante, essa discussão gerou um conflito negativo, né, de competência entre varas da família e civil do foro do Alto Petrópolis, tá? Aqui da comarca de Porto Alegre. Sendo mesmo decidido no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que definiu a competência para processar e julgar ações relativas às disputas de pets como a vara de família. Então, ali se decidiu, diante desse conflito negativo, se decidiu, uma vara foi lá e disse, a vara civil disse, olha, isso aqui não é de competência da vara civil, a outra foi a vara de família foi lá e disse, olha, isso aqui não é da competência da vara de família, né? Suscitou o conflito negativo que gerou essa decisão de que sim, então a competência é da vara de família. Eu acho que isso está bem claro hoje, né? Mas na época foi uma brilhante decisão que deveria ser e deve ser aplaudida, né? Pois os animais de estimação não são coisas e devem ter um tratamento de ente de família. No que tange o tema da custódia, né, compartilhada, antes que referido no vídeo, que seria o tema desse vídeo, mais as questões polêmicas, o Tribunal do Rio Grande do Sul, através de um julgado da lavra do desembargador Luiz Felipe Brasil Santos, integrante da 8ª Câmara Civil, entendeu que é possível a guarda compartilhada dos pets, animais de estimação, né, e cassou uma sentença que tinha extinto o processo por impossibilidade jurídica do pedido. Então, essas duas ações, competência e guarda, estão na esteira de que os pets são entes de família e devem ter este tratamento. Então, se são entes de família, logo processa na vara da família. Quanto a essa decisão do Dr. Luiz Felipe Brasil Santos, a mesma gerou a realização de uma live da comissão da qual eu coordeno. Uma brilhante live, que se puderem, por favor, entrem no site do IBDFAN do Rio Grande do Sul, procurem, vocês vão ver que foi magnífica e, nossa, esclarecedora, né? E era sobre essa temática, né? E o nobre desembargador desenvolveu essa temática com uma com profundo conhecimento, né? Salvo engano, ele referiu que tinha um peixinho. Ai, que era o animalzinho de estimação dele de infância. Sendo que essa live pode ser visualizada lá no Instagram do IBDFAN, tá? E se alguém tiver alguma dificuldade, também pode acessar o Instagram da Comissão da Proteção de Direitos dos Animais, que talvez eu ache algum link por ali, tem que dar uma olhadinha. E por fim eu quero trazer ao debate a questão com relação aos alimentos, né, dos pets. Será que é possível a fixação dos alimentos? Isso é um assunto muito delicado e importante, né? Nós sabemos que os animais de estimação possuem um gasto, né, expressivo
E quando ocorre a separação do casal, o tutor que fica com o pet acaba tendo mais gastos, né? E não tem a ajuda do outro. E por que não pensar num compartilhamento dessas despesas, né? Mas será que a natureza jurídica é de alimentos, utilizando o binômio necessidade e possibilidade? Como nós temos os alimentos para os filhos, por exemplo? Não poderia ser usado binômio necessidade e possibilidade? O casal que tem mais condições fica com o pet, cuida do pet, dá uma qualidade de vida ou mantém a qualidade de vida do pet. Aquele que não tem ajuda na proporção das suas condições, né? Eu sempre digo que quando a gente fala tal necessidade e possibilidade, a gente também ainda está falando de tratar os desiguais na forma como eles se desigualam. Eu acho, sempre me remeto a isso, porque se um tem mais, o outro tem menos, então o que tem mais deveria ajudar a custear as despesas do pet mais do que o que não tem tanta condição, né? Inclusive adotando, né, essa possibilidade, o tutor que tiver mais condições vai arcar com as necessidades do pet. Isso é como eu penso, né? Se tiver, e eu acho que as decisões são nesse sentido também. Outra consequência é que poderia gerar o ingresso do competente cumprimento de sentença alimentar, né? Com todas as consequências jurídicas, sob pena de prisão ou penhora. Interessante isso. E outra possibilidade é não dar a natureza jurídica e ser uma mera divisão igualitária de despesas do pet, também, né? Mas aí a gente também tem que pensar, né, no pet, né? Se é um pet de grande porte, médio ou pequeno porte, né? Porque se é de um porte pequeno, os gastos vão ser menores, né? Imagina só de ração um pet de grande porte quanto não consome, né? Essa é uma discussão que não há uma posição consagrada na jurisprudência e devemos debater o tratamento adequado a ela, tá? Assim, compete a nós, advogados, levarmos essa discussão jurídica ao Poder Judiciário, e sendo que o advogado é uma peça indispensável para a construção desse novo olhar, né? Pois é o advogado que vai lá na porta do judiciário e traz essas questões e essas teses para serem consagradas nos precedentes judiciais, né? E por fim, né, eu agradeço ao IARGS novamente e dou os parabéns por trazer essa temática e debater esse tema tão querido por mim, né? E fico honrada de poder trazer alguns apontamentos e reflexões sobre esse tema com os nobres colegas, né? Um grande abraço, obrigada pela oportunidade e até outro encontro para debatermos questões jurídicas e relevantes. Lembrando que a quem tiver interesse pode visualizar no Instagram o Instagram da Comissão dos Animais de Estimação, né? E pode entrar no meu também, que vai achar o link também para a comissão. E também, né, entrar no Instagram do IBDFAN para dar uma olhadinha nas lives que já foram realizadas pela comissão, tá? Porque ficam salvas lá. E eu acho que é isso. Muito obrigada pela oportunidade. Se ficou alguma questão, alguma dúvida, ou se alguém tiver interesse em alguma sugestão, enfim, pode entrar em contato comigo, né, no meu Instagram, que é @aline.rubenick, ou também pode entrar em contato pelo meu e-mail, né, que é o adv.rubenick@gmail.com.br, que eu vou ter o maior prazer de tirar dúvidas e também de aprender com vocês, né. Muito obrigada, um abraço.